Sejam todos bem-vindos ao meu canal História a Bordo. Hoje a nossa primeira aula será sobre pré-história, mas antes eu gostaria de me apresentar e falar os objetivos desse canal. Primeiramente, o meu canal ele é voltado para pessoas que gostam de história como também de literatura, né? Aqui eu irei compartilhar resenhas de livros como também conteúdos e aulas de história. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Débora Esther, sou professora de História. Atualmente estou graduando em Pedagogia pela UENG, né, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais. E também eu sou tecnóloga em Gestão de Turismo. A minha primeira graduação que eu fiz foi no Instituto Federal e foi em Gestão de Turismo. Eu cheguei a atuar aí na Casa de Cultura aqui da minha cidade durante um tempo, só que acabou que a docência me chamou. Então, eu fui atuar, após esse período da Casa da Cultura, na área da educação. E a minha primeira experiência aí foi através do Pronatec. Eu comecei como apoio acadêmico e daqui a uns dias, né, meses, na verdade, durante um tempo aí, eu me tornei instrutora nos cursos FIC do Pronatec. E foi uma experiência agradável. Foi a partir daí que eu decidi cursar história, porque eu sempre amei história. E os meus professores, né, do Instituto Federal, eles influenciaram para que eu pudesse fazer história. Foi a partir daí que eu decidi, eu vou fazer uma graduação em história. Então, eu fiz uma graduação em história. Eu comecei primeiramente em uma faculdade, só que eu vi que a faculdade não estava atendendo às minhas expectativas, então eu mudei para outra faculdade, que é a Uniub, uma excelente faculdade EAD, porque eu não poderia cursar presencialmente História devido à questão logística, né? Porque eu não poderia largar o meu emprego e ir morar em outra cidade, então ficaria muito difícil. Então eu decidi aí cursar História de forma à distância. Não, assim, vocês me perdoem, eu estou um pouquinho ansiosa, né, para gravar esse vídeo, então tem hora que eu acabo dando uma agarrada, pois é meu primeiro vídeo para o canal, mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês o meu conhecimento, o meu conteúdo, e eu espero que vocês gostem. Outra coisa também que eu gostaria de salientar, que eu tenho muito interesse em estudar história da cultura, sociedade e religiões, principalmente com ênfase no judaísmo, no islamismo e também no cristianismo. E aí vamos para a nossa primeira aula, né? Vamos abordar o que seria a pré-história. Primeiramente, a gente precisa entender que a pré-história ela vai ser um período que vai anteceder o surgimento da escrita. Então, a pré-história é esse período aí que não havia a escrita. Bem, é um pouco complicado falar sobre isso, né? Porque a forma de linguagem do homem ela é diversa, né? Não é apenas através da escrita, mas é também através do quê? De desenhos, né? Através do quê? De linguagem corporal. A linguagem ela vai se manifestar de diversas formas, não apenas na parte escrita, mas a historiografia aí, né? Os historiadores vão definir a pré-história ao período anterior ao surgimento da escrita. E esse período corresponde a 4.000 anos antes de Cristo. É importante a gente falar também sobre os períodos da pré-história. Aqui a gente tem esse mapa que vai tratar sobre as migrações, né? Principalmente para a América, como o homem chegou aqui na América. E aí existem diversas teorias, mas primeiro é importante a gente falar sobre os períodos. Vou falar sobre o período paleolítico, porque a pré-história é dividido em período paleolítico, mesolítico, neolítico e também a idade dos metais. Vamos lá. Primeiramente, é importante que a gente entenda que nesse período o homem ele vai ser nômade. O que seria nômade? Nômade seria uma característica desses homens, pois eles não tinham lugar fixo.
Eles sempre estavam se deslocando para outros lugares à procura de recursos. Então, esses homens, eles não eram sedentários. Então, voltando para aqui, a gente tem as teorias de povoamento da América. Eu não vou detalhar aqui nesse momento, pois vou deixar para uma próxima aula. Mas uma das teorias mais aceitas é o Estreito de Bering, que durante o período de glaciação formou-se ali um estreito, tipo de uma ponte, que é conhecida como o Estreito de Bering, e essa ponte de gelo possibilitou o quê? As migrações para a América, principalmente de homens de origem africana, como também de asiática. Então, esses primeiros seres humanos, eles vão atravessar esse Estreito de Bering para vir aqui para a América, tanto a América do Norte como a América do Sul. E ali realizou-se o povoamento. E isso foi possível por quê? Porque esses homens tinham a característica de nômades. Isso é importante você gravar, pois é uma das características que vai definir aí esse primeiro momento dentro da pré-história, que é o período paleolítico. E durante o período paleolítico, a gente tem o quê? Os homens, eles são caçadores e coletores, ou seja, eles praticavam a caça, eles caçavam animais para poder se alimentar e, além disso, eles praticavam coletas. Por exemplo, tem um fruto numa determinada árvore, eles vão lá e vão coletar. Então, essa é uma das características desse período. E temos também o descobrimento do fogo durante o período paleolítico, ali onde que os homens vão começar a descobrir as propriedades do fogo. Bem, Mesolítico. O que seria o período Mesolítico? Meso vem de meio, então vai ser um período que vai caracterizar pela transição para o próximo período, que é o Neolítico. Mas é importante a gente observar o seguinte: durante o período Mesolítico, a gente vai ter o quê? O derretimento das geleiras. E a partir desse derretimento das geleiras, teremos a formação de novos ambientes. Quando vamos para o período neolítico, os homens começam a se tornar sedentários, ou seja, eles ali eram nômades, encontraram lugares, né, favoráveis à formação de novas sociedades, né, porque aqui a gente vai ter também a formação das estruturas sociais, esses homens vão começar a se agrupar. Então, nesse período, a gente tem isso, os homens tornam-se sedentários. Por quê? Porque durante o período mesolítico, com o derretimento das geleiras, temos a formação de novos ambientes. E esses novos ambientes proporcionaram aos homens diversas vantagens. Então, os homens ali vão se fixar nesses ambientes, tornando-se sedentários. E temos também a revolução agrícola durante esse período. Então, os homens, eles vão começar a praticar o quê? A agricultura. Então, eles ali vão desenvolver técnicas, né, de agricultura e vão desenvolver a questão de vão plantar determinadas culturas e, a partir daí, a gente tem a revolução agrícola. Outra característica, a cerâmica. Eles vão começar a produzir peças de cerâmicas. Então, essa é a característica do período neolítico. Então, revisando, vamos começar a revisar. Pré-história é um período que antecede o surgimento da escrita. Aqui eu coloquei no slide, como vocês podem ver, vou ler para vocês. Pré-história. Trata-se do período anterior ao surgimento da escrita, sendo caracterizado pelo desenvolvimento de ferramentas, formação de estruturas sociais, domesticação de animais e cultivo de plantas há 4.000 anos antes de Cristo. E aí a gente falou também sobre o quê? O Estreito de Bering, as migrações. O homem era um homem nômade. Ele tinha essa característica de ser nômade. E aí o período paleolítico é marcado por quê? Pelos homens com características nômades, caçadores e coletores, temos o descobrimento do fogo. O período mesolítico, né, ocorre o derretimento das geleiras, temos as formações de novos ambientes, o homem se torna sedentário, ocorre a revolução agrícola e temos também a produção da cerâmica.
E aí eu trouxe aqui para vocês uma pintura rupestre, né? A pintura rupestre era o tipo de linguagem que era utilizado por esses homens. Eram desenhos que eles faziam na caverna e a partir desses desenhos eles queriam transmitir alguma coisa, porque era o quê? A forma de linguagem. E aqui temos, né, no sítio arqueológico do Piauí, essa característica aqui, uma figura de quê? De uma pintura rupestre. Então, os cientistas eles estudam as pinturas rupestres, porque através dela muitas coisas são transmitidas, né? Então, assim, através da pintura rupestre, a gente sabe muito sobre o quê? Sobre os homens da pré-história. O que eles faziam? Caçavam. Igual aqui a gente vê um animal, né? A pintura de um animal que provavelmente está representando aí algum animal que eles domesticaram ou eles tinham o hábito de realizar a caça. Bom, e aí a gente chega na idade dos metais. A idade dos metais ela é caracterizada por quê? Pelo domínio do cobre. A gente tem essa primeira fase onde os homens vão dominar é, esse material. Então, eles vão começar a produzir materiais, objetos, ferramentas de cobre. Temos também o bronze, principalmente o que? Para fazer armas ali, armamentos. Os homens começam ali a fazer ferramentas, armas. Temos o ferro também. Ele começa a dominar também o ferro. Então, isso são uma das características aí da pré-história. Então, a pré-história ela é marcada por essas fases que vai aí ocorrer aí durante esse período. Então, só para a gente situar, a pré-história ela antecede o surgimento da escrita, ela tem o período paleolítico, mesolítico, neolítico e como também a idade dos metais, aonde que os homens vão começar a desenvolver as suas ferramentas. E isso é muito interessante e a gente deve ficar atento a essas características, principalmente se você estiver estudando aí na sexta série, né, no sexto ano aí do fundamental, a gente inicia falando sobre a pré-história. Bem, a minha aula parece que foi um pouco rápida, eu estou um pouquinho ansiosa, mas é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou preparar mais aulas aqui para trazer para vocês. Então, agradeço a todos e sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal.